Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Você sabe qual é a origem e a história da Bíblia Sagrada? Você reconhece a importância da palavra de Deus? Quais são as características da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a palavra de Deus, a origem e a história da Bíblia. Então continue conosco através desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, uma ponte de amor através do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso tema, origem e a história da Bíblia, o poder da palavra de Deus. Nós estamos baseados em 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde a Bíblia Sagrada nos afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra maravilhosa do nosso Deus. Nós vamos aprender hoje que a Bíblia é o livro dos livros. É um livro extraordinário dentro da história da humanidade. É o registro escrito da vontade de Deus para os homens, para todos os seres humanos. É uma carta de amor de Deus para os homens. Ela é formada por um conjunto de 66 livros, escritos num período de aproximadamente 1.600 anos, por 40 autores diferentes, em diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes posições sociais e status sociais. Entre eles encontramos reis, profetas, homens cultos, homens simples, homens pescadores, lavradores, pessoas de todos os níveis, como eu falei aqui. O primeiro do livro da Bíblia Sagrada é o Gênesis, que foi escrito por Moisés, cerca de 1.500 anos antes de Jesus de Nazaré. E o último livro é Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, no ano aproximadamente de 96 da era cristã depois de Cristo. 3 línguas foram usadas na composição original da palavra de Deus. O hebraico, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, a língua oficial dos israelitas, a língua dos judeus. O grego também foi utilizado, o grego koiné, o grego popular, foi utilizado para o Novo Testamento, e o aramaico, em pequenas porções, de Esdras capítulo 4, 8 a Esdras 6, 18, de Esdras 7, 12 a 16, e Daniel do capítulo 2 ao capítulo 7, 28, do 2, 4 ao 7, 28. E Jeremias também 10, 11, tem trechos ali em aramaico, que era a língua dos caldeus, dos babilônios, ok? Então 3 línguas que são línguas originais na Bíblia Sagrada. O hebraico, na grande maioria do Antigo Testamento, praticamente tudo, o aramaico em pequenas porções do Antigo Testamento, e o grego koiné, o grego popular, em todo o Novo Testamento. O primeiro destaque que nós queremos dar aqui, amados, é que os seres foram canais humanos sob inspiração divina. A Bíblia foi escrita por canais humanos sob inspiração divina, como nós lemos aqui em 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz a Bíblia Sagrada, e útil para o ensino. Então a Bíblia foi escrita sim por homens, mas homens inspirados por Deus. Não foram qualquer homens. Eles tinham sua própria personalidade, eles redigiram debaixo de qualidades e virtudes naturais e também espirituais que possuíram. Entretanto, todos foram inspirados por Deus nessa sublime tarefa de escrever a palavra de Deus. É o que nós vemos em 2 Pedro 1:21, fala sobre essa inspiração divina. Homens inspirados por Deus também é citado aqui em 2 Pedro 2:1. Eu vou ler para vocês, eu acho que é importante. 2 Pedro 2:1, a Bíblia 2:21, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte. Olha só, 2 Pedro 2:21, acho que é 1 Pedro 2:21, que aqui não é não. 2 Pedro 1:21, desculpa, 2 Pedro 1,
21. Agora sim. A Bíblia diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que claramente significa que o elemento humano não foi anulado, mas o elemento divino acabou guiando cada palavra, cada colocação, cada expressão na Bíblia Sagrada foi colocada com precisão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande evidência dessa inspiração divina, esse poder inigualável que a Bíblia tem de transformar as vidas humanas, né? Aproximando os homens de Deus, as pessoas de Deus. O fato que por mais de 2.600 vezes aparece nas suas páginas a expressão "assim diz o Senhor", pode ilustrar claramente esse caráter divino que ela possui, ou seja, do próprio Deus, comunicando a sua verdade aos seres humanos, revelando o seu próprio coração a nós, seres humanos. Então, são canais humanos sob inspiração divina. Segundo lugar, a Bíblia contém harmonia e unidade perfeita. Harmonia e unidade perfeita é o segundo destaque que nós queremos dar aqui. A bênção de a Bíblia ter chegado até nós, né, hoje, já é um grande milagre, irmãos. Imagina um livro de 1.600 anos, mais 2.000 anos para frente, mais ou menos 2.600 anos. Como é que chegou até nós hoje, né? 3.600, somando 2.000 anos depois de Cristo e mais os 1.500 desde a escrita da Torá por Moisés, o grande legislador e profeta de Israel, são aproximadamente 3.500 anos. Como é que um livro pode chegar nas mãos dos homens até hoje? Isso mostra e denota um grande milagre. Agora imagine também 40 autores diferentes, escrevendo mais de 66 livros, num período de aproximadamente 16 séculos. Leve ainda a consideração que aqueles homens sagrados não sabiam que os seus livros seriam todos reunidos num só volume sagrado, a Bíblia Sagrada que nós conhecemos hoje. Era de se esperar que houvesse, né, ao longo de tanto tempo, 1.600 anos, muitas contradições na Bíblia Sagrada dentro daquilo que esses homens haviam escrito. Será que é isso mesmo? Entretanto, a Bíblia conserva uma maravilhosa harmonia doutrinária, histórica e científica. Vou repetir, a Bíblia Sagrada, ela conserva uma maravilhosa harmonia doutrinária, harmonia histórica e harmonia também científica, em todos os seus capítulos, que são milhares de capítulos. Só isso já seria suficiente para confirmar o caráter divino da Bíblia Sagrada. Então nós vemos que a Bíblia é um livro como nenhum outro. Há muitas características na Bíblia Sagrada que fazem dela então esse livro maravilhoso, esse livro sublime, absolutamente sagrado que nós conhecemos. Se ela foi escrita, e ela foi escrita pela instrumentalidade de homens consagrados a Deus, seu verdadeiro autor, é claro, é o próprio Deus, porque foram palavras de Deus. Pois ela traz provas também, a Bíblia Sagrada traz provas irrefutáveis do caráter santo de Deus revelado através das suas páginas. Nós vamos ver algumas das 5 características da Bíblia Sagrada. A primeira delas é que a Bíblia Sagrada produz no homem iluminação. Iluminação é a primeira característica. Iluminar nada mais é do que lançar luz sobre algo, e a Bíblia tem esse poder, tanto de desvendar o nosso coração humano, quanto de revelar o coração de Deus para o homem. Quando as suas páginas são lidas, né, nós lemos a Bíblia Sagrada, a ação do Espírito Santo opera em nós. E esse poder tem o poder de transformar as nossas vidas e moldá-las segundo a vontade de Deus. Então, primeiro destaque, iluminação, primeira característica da Bíblia Sagrada. Segunda delas, inspiração. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Homens escreveram sob a inspiração divina, e está registrado ali em 2 Pedro, nós lemos 1:21, que a profecia não foi produzida pela vontade de homens, mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, esta inspiração
garante uma unidade completa e um poder sobrenatural diante das suas palavras, da palavra do nosso Deus. Terceira característica, além de iluminação, além de inspiração, é a atração. A atração é outra característica da Bíblia Sagrada. Tal é o caráter divino, né, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, que depois de mais de 2000 anos completado o seu compêndio, né, o fechamento dela, ela continua sendo o livro mais lido no mundo, mais vendido no mundo e mais traduzido em um maior número de línguas em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Nenhum outro livro se aproxima da Bíblia Sagrada nesses termos. Além do mais, as suas páginas podem ser lidas e multiplicadas por multiplicadas vezes, por multiplicadas pessoas, e ainda assim estarão renovando os nossos espíritos e trarão sempre um refrigério para a alma humana e alimento para a nossa vida espiritual. Quarta característica, preservação. Pedro diz o seguinte: a palavra do Senhor permanece para sempre, em 1 Pedro 1,25. Isso tem sido provado ao longo da história. A Bíblia tem razão. Apesar da perseguição, da oposição científica, da oposição também cética, tão logo que foram, do tempo, tão logo que foram escritos seus originais, né, em hebraico, em grego e em aramaico, a Bíblia se conserva íntegra e irrepreensível até os dias de hoje. Ela é inerrante, não contém erros, ela é infalível, não falha, e ela é suficiente quanto à salvação e tudo aquilo que o homem precisa saber quanto ao plano divino para a sua vida e o seu coração. E por último lugar, além da iluminação, além da inspiração, além da atração e além da preservação sobrenatural da Bíblia Sagrada, nós vemos em quinto lugar a precisão da Bíblia Sagrada. A Bíblia está cheia de relatos que têm sido confirmados pela ciência e pela arqueologia ao longo dos séculos. Além disso, as profecias bíblicas são extremamente precisas e muitas delas já se cumpriram de modo literal. Só para você ter uma ideia, 2/3 da Bíblia Sagrada são profecias, né? Quase 30, não, 2/3 não, 1/3, desculpa. Cerca de 28% da Bíblia Sagrada, quase 1/3 delas são profecias. E muitas delas já aconteceram ao longo da história, provando que a palavra de Deus é precisa. Precisão, preservação, atração, inspiração e iluminação são as 5 grandes características da Bíblia Sagrada. Amém? Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida e o seu coração. Continue lendo a Bíblia Sagrada. Lembre-se, aquilo que nós aprendemos em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer fazer a diferença no reino de Deus, se você quer ser um soldado de Jesus efetivo, que realmente faz a diferença no campo de batalha, conheça suas armas. E a maior arma que nós temos é a Bíblia Sagrada, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, tá bom? Então mergulhe nas Escrituras todos os dias, conheça mais a Deus através da palavra de Deus e seja cheio do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. Deixa eu orar sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um dos nossos irmãos diante do Senhor. Dá-nos cada vez mais fome e sede pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja o centro, que Jesus seja o centro, a Tua palavra seja o fundamento, que nós nos dediquemos todos os dias a um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Abençoa cada irmão na sua necessidade, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o Teu povo, libera causas na justiça, pensões, aposentadorias, riquezas, bênçãos, prosperidade, o favor do Senhor esteja sobre nós, a glória e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, e a bênção do Altíssimo faça diferença no nosso coração, na nossa trajetória, na nossa história, em nome de Jesus, amém e amém. Se você quiser semear na nossa vida, na nossa família pastoral, missionária, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com, manda um Pix lá para nós, tem a chavinha Pix, as contas bancárias, link para boleto, cartão.
você pode fazer isso. Semeie no reino de Deus, que eu tenho certeza que você vai receber muita bênção, prosperidade, graça e glória da parte do nosso Deus. Um abraço, beijão, pastorgiovanni.com. Entre lá, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.